No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou em 12 de fevereiro de 2025. E eu quero acreditar que eu finalmente concluí minha mudança de apartamento. Eu sei, tá tudo bagunçado, o cenário tá todo desarmado, você tem bolsas aqui, a minha caixa de equipamentos, o setup da TV do escritório não está configurado, tem alguns itens que já são de cenografia. Cenografia. Pelo menos uma forma vai deixar mais bonitinho o cenário aqui, mas eu quero acreditar que eu encerrei a minha mudança de apartamento aqui em Florianópolis. E pessoas, foi uma batalha épica, porque com a experiência que eu tenho aqui na capital catarinense, eu tenho a clara impressão de que aqui, infelizmente, muitas pessoas, e eu vou colocar o termo muitas pessoas, porque aqueles que têm ouvido seletivo vão achar que eu estou generalizando. Não é todo mundo, porque são divididos em grupos. A gente tem o grupo daqueles que se acham espertos, tem o grupo daqueles que são efetivamente tolos, e tem o grupo daqueles que não querem se incomodar e deixa que aqueles que acham que são espertos façam qualquer coisa para cima deles. E as pessoas não reclamam, não vão buscar direitos, não vão reivindicar direitos. Infelizmente, boa parte da população de Florianópolis é assim. E é por isso que as coisas acontecem da forma torta e errada, como acontece aqui. Por exemplo, e eu adoro mencionar esse exemplo, a Ponte Hercílio Luz, que levou 28 anos para ser reformada. Ou melhor, para concluir a reforma, porque foi gestão após gestão. Após gestão, até que teve um que, por interesses eleitoreiros ou porque teve a real necessidade, porque os órgãos de fiscalização são mais robustos hoje, que decidiu concluir a reforma da ponte. A ponte centenária, célebre, a imitação da Golden Gate, lá da Califórnia. Enfim, é uma ponte pêncil, cheia de ferro e ribite solto. Então, Florianópolis é dividida entre esses três grupos. Eu não sou o cara que acha que sou esperto e que quer passar a perna para os outros ou quer passar por cima dos outros. Eu não sou um tolo. Eu passo bem longe de ser um idiota. Posso parecer, mas eu passo bem longe de ser. E não consigo me acostumar com a ideia de simplesmente aceitar as coisas acontecendo sem reagir a isso, sem ter o contraditório para questionar as coisas. Como cara que produz conteúdo de tecnologia, como cara que trabalha com informação, eu questiono fontes originais, eu questiono a versão original das coisas, eu abro sempre o espaço para o contraditório, tanto para mim quanto para o outro. Levanto dúvida razoável, questiono as coisas, porque, amigos, conhecimento é poder. Fiz essa prosódia toda para entrar na minha epopeia, para entregar o imóvel para a imobiliária, porque aqui existe uma prática que é bem comum entre as imobiliárias, que é confundir a interpretação do artigo 23 da Lei do Inquilinato, que diz que o proprietário não, o inquilino, ele tem que entregar o imóvel nas mesmas condições que recebeu e tem que fazer todos os reparos pertinentes, salvo os danos que são por parte do proprietário ou do proprietário. Acontece o seguinte, meu povo, não é discriminado, claro, em contrato, quais são esses danos considerados estruturais ou essenciais e quais são os danos de ordem cosmética. Fiquem atentos, porque a Lei 23, o artigo 23 da Lei do Inquilinato, não dá margem para dupla interpretação ou não dá margem para ambiguidade de contrato, uma vez que existe uma jurisprudência que define o que é item essencial para uma moradia. Porta, janela, parede, chaves das portas, parte elétrica, parte hidráulica. Todos esses itens são básicos e essenciais para uma pessoa entrar numa casa. E não relógio na parede, não vasinho na parede do quarto, nem mesmo mancha de carpete entra como item essencial, porque é óbvio que você tem que higienizar o carpete. Porém, quando essa mancha é introduzida numa área de circulação constante, como por exemplo a porta do banheiro,
A recuperação da mancha, além de ser mais complexa, ela é derivada de uso comum, de uso constante. E marcas de carpete de uso constante é por responsabilidade do locador. A não ser, é claro, que eu fosse uma fada e começasse a levitar dentro do imóvel. O conceito é esse. Eu coloquei isso para a imobiliária, do qual eu acredito ter me livrado aqui na capital catarinense por conta dessas práticas de manipulação de vistoria de saída de imóvel. Isso é muito comum aqui. Exigência de itens que não estão em contrato, por exemplo, um separador de talheres que não estava na vistoria inicial, e aí aparece na vistoria final como um produto que estava com dano. Mas o tal separador de talheres estava lá amarelado, pela ação do tempo. Para quem já teve Super Nintendo sabe muito bem. A variação térmica acaba mudando a cor do plástico. Eu escrevi um artigo sobre isso no meu blog pessoal ou no targethd.net e gravei um vídeo falando sobre por que o Super Nintendo mudava de cor na carcaça. Variação térmica. Os componentes internos aquecidos afetavam o plástico, que era de uma determinada substância, e aí fazia alteração da cor. E outra coisa, você não pode exigir substituição ou reparo de um item que não está na vistoria inicial e que não é um item considerado essencial. E o trouxa aqui fez muita coisa no apartamento. Eu tenho vontade de colocar o vídeo que eu gravei para mostrar como que o apartamento foi entregue. Se me der na telha, neste momento do vídeo, eu vou fazer um corte e vou liberar o vídeo para vocês. Em torno de 11h40, 11h50, eu vou ver o horário direitinho aqui e mostrar no vídeo para vocês. 11h38 de 11 de fevereiro de 2025. A vistoria foi feita em 7 de fevereiro de 2025, ou melhor, 6 de fevereiro, com o resultado da vistoria entregue em 7 de fevereiro. Eu não utilizei o apartamento depois que a vistoria foi feita e eu quero mostrar para vocês exatamente como ele está, para que vocês tirem as suas conclusões. Estou aqui abrindo o apartamento. Vou deixar os chinelos para fora para não pisar nessa coisa fofa. E aqui está o imóvel que eu estou tentando entregar, porém, tanto a imobiliária quanto o proprietário recusaram porque ele não está nas condições ideais para ser entregue. Em princípio, tudo isso que eu estou mostrando para vocês foi aprovado pela vistoria. Agora vamos para os pontos de reclamação. A vistoria final afirma que estavam sujas bancadas, mesa e cadeira. Eu peço que vocês que estão assistindo esse vídeo me digam com sinceridade. E isso porque o imóvel está fechado há pelo menos uns 5 dias. Essa mesa está suja e passível de higienização? E quando eu digo suja, eu digo com marcas permanentes de sujeira. Essa mesa não aparece desse jeito no relatório. Eu vou abrir aqui, mostrar a condição que está. Um ponto de polêmica do relatório final de vistoria está na limpeza dessa cadeira. Essa cadeira está suja? É relativo. Outro ponto. Vocês conseguem ver a projeção da sombra, da minha sombra na cadeira? Ó, eu estou saindo aqui. Conseguem ver a projeção da sombra? Se eu for mais para trás, a minha projeção de sombra continua aqui. A vistoria alega que tem uma evidente mancha de sujeira na cadeira, sendo que, primeiro, a foto da vistoria de entrada sobre a cadeira é em baixa resolução. Segundo, olha a projeção da sombra. O que aparece na foto da vistoria final é a projeção da sombra da responsável pela verificação, pela produção da vistoria final, com o celular na mão. Tal e como eu estou mostrando aqui. Pelo ângulo de onde foi tirada a foto, existe projeção de sombra. Mas me diga,
Essa cadeira está efetivamente suja? Não sei. Outro ponto que o relatório final alega é que os armários estão sujos. Para começo de conversa, a responsável pela vistoria não teve a capacidade de ver todas as portas do armário. E aquilo que poderia ser alcançado por ela, vamos mostrar? Começando por esse aqui. Para você que está assistindo o vídeo, tá sujo esse armário? Agora, vamos abrir aqui. Eu vou pegar a câmera e subir. Isso aqui está sujo? Ah, olha só. Deve ter um pano aqui, né? É só tirar esse pano? Dava para tirar na hora? Então, por que que a proprietária, ou melhor, por que que a responsável pelo relatório de vistoria não pediu para eu tirar esse pano na hora? Não sei. Se fosse um dano permanente ou algo que precisasse de higienização mais profunda, tudo bem. Mas é só tirar um pano? Tá sujo esse armário aqui? Sei. Posso ser tendencioso porque eu sou a pessoa prejudicada, mas vamos olhar isso aqui? Isso aqui tá sujo? Não, tá limpo, né? Legal. O ponto mais grave do termo de vistoria é que ele afirma que a geladeira precisava de limpeza por fora e por dentro. Não tem foto da geladeira por fora, tal e como eu estou mostrando aqui. Para vocês, essa geladeira por fora está suja? Considerando que isso aqui, que não foi relatado na vistoria, é desgaste por uso normal, porque a não ser que eu abrisse essa porta de geladeira por telepatia, eu tinha que fazer isto aqui para abrir a geladeira, é inevitável o desgaste. Agora, por dentro, a vistoria afirma que a geladeira está suja por dentro. Para você que está vendo esse vídeo, essa geladeira está suja por dentro? Ah, sim, a vistoria fala que eu precisava limpar o pé da geladeira para que a vistoria fosse aprovada. Sendo que, por lei, não há motivos para recusa de entrega das chaves por causa disso aqui. Olha o quanto que eu deixei sujo no pé da geladeira. Eu pergunto, por lei, isso aqui impede que o imóvel seja ocupado por outro morador? Por que isso não foi apontado na hora pela responsável da vistoria, no ato que foi observado que estava sujo? Por que não foi informado? Para que a imobiliária ganhasse tempo em relação ao locatário, para que o locatário seguisse pagando pelo imóvel, pelo aluguel do imóvel até a devolução das chaves? Vamos dar uma olhada no freezer, no congelador? Isso aqui está sujo? Isso aqui está sujo? Será que isso aqui está realmente sujo? Não sei. Na minha modesta opinião, isso aqui me pareceu uma forma de tentar distorcer a narrativa e, o que é mais grave, omitiu evidências ou provas em um documento para comprovar a tese de que isso aqui precisava de limpeza. Ou seja, é um relatório feito com dolo. É um relatório feito para prejudicar o inquilino. Sobre a questão da mancha na cooktop, tem sim uma mancha na cooktop. Eu descobri que isso aqui é removível. Também dava para dizer na hora e dava para resolver na hora. Quer ver? Eu não sei se eu vou conseguir isso a tempo, mas eu vou pegar uma bucha, um bombril seco e mostrar que dá para tirar isso aqui na hora. Muito obrigado. Vamos lá. Bombril seco. E isso porque
A imobiliária entende que eles são especialistas a ponto de dizer que isso aqui claramente não foi por uso normal. Ora, então quer dizer que eu planejei deixar essa marca aqui e causar problema para mim mesmo? Detalhe, a imobiliária estava pedindo uma cooktop nova caso o problema não fosse removido. A cooktop está funcionando. Por que eu ia ter que pagar por um novo produto, a não ser que o proprietário quisesse construir um apartamento novo, sendo que para esses itens ou para essas questões que poderiam ser resolvidas na hora e não foram mencionadas, o que se prevê é, vamos supor que isso aqui seja uma questão permanente da cooktop, que eu não conseguisse resolver. Mas o produto está funcionando. Ora, por uso do produto, se fosse questão de desgaste, eu não preciso trocar a cooktop dele. Eu estou até tropeçando de tanta raiva. Então, assim, ele quer que eu faça o quê? Um extreme makeover? Não, né? Então, meu povo, a responsável pela vistoria final poderia ter dito: isso aqui dá para resolver na hora, tá? Não é motivo para não recebimento da chave. Questão do imóvel, do móvel que estava com madeira estufada. Sim, eu planejei estufar a madeira do armário planejado, sendo que, ao realizar a manutenção dessa gaveta, detalhe, a vistoria de saída está cobrando isso aqui, alegando que isso aqui claramente foi por mau uso. Gente, eu não estou me recusando a trocar esse organizador de talheres da gaveta, mas vamos combinar que esse plástico está bem amarelado? E amarelado é desgaste por tempo? Detalhe, esse organizador de gavetas nem consta na vistoria. Ou seja, é um dos itens que o proprietário ou a imobiliária não podem cobrar, porque não está listado como item obrigatório, não é item essencial, eles não podem cobrar troca disso aqui. Oficialmente, no documento de vistoria de entrada, isso aqui nem existe. Nem em fotos, nem em texto. Mas voltando. Tá estufada a madeira do armário, você tem que devolver no mesmo estado. Ok. Quando eu fui fazer a manutenção dessa gaveta, foi descoberto um defeito oculto da montagem da cooktop na pedra da pia. Esse foi o motivo pelo qual eu tive que fazer a manutenção no armário. E assim, se não vier um perito especialista nisso, e eu fiz a manutenção, eu tenho como receber um laudo desse perito e anexar tanto ao processo que eu posso mover contra a imobiliária, quanto ao relatório final de vistoria, de que se isso aqui é um problema desde o começo, ou seja, desde que isso aqui foi montado, e se isso aqui foi montado mal feito desde o início, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. Absolutamente nenhuma. Não podem me imputar a responsabilidade de algo que não foi da minha responsabilidade. Engraçado. E o pior é que a imobiliária ainda diz: você não poderia ter deixado agora para reclamar defeito oculto. Foi agora que eu detectei o defeito para entregar o imóvel, para fazer a manutenção do imóvel, e ora as bolas, é um defeito oculto. Tá evidente que passa água entre a pedra e a cooktop? Não está evidente. Nunca esteve evidente. Nunca esteve evidente que isso estava acontecendo. Mas eu acho engraçado que essas coisas estão acontecendo logo agora que eu estou entregando o imóvel. Acho engraçado que essas retóricas acontecem no momento da entrega do imóvel. Olha só. Eu pergunto para vocês, este imóvel não está em condições ideais de ser entregue? Vamos para os outros cômodos. Eu vou abrir a janela, ou melhor, a cortina, que por sinal, uma cortina nova, né? Porque a cortina que eu recebi não estava em perfeito estado. Essa parede aqui, na vistoria de entrada, ela apresentava danos, tanto de pintura quanto de estrutura. De estrutura, sim. A pintura estrutural estava mal feita. Não tinha nem uma mão de tinta aqui.
foi entregue e está entregue com pintura nova. Aliás, o conceito de pintura nova, meus amigos, é relativo, porque você tem que entregar o imóvel no estado que você recebeu. E eu estou entregando o imóvel melhor do que eu recebi. De novo, não tinha pintura nova nessa parede, tem pintura nova. Ah, tem uma mancha no carpete que tem que ser removida. Beleza. Essa aqui é a porta do banheiro. Área de grande circulação. Não estou me recusando a retirar a mancha. Só que tem um detalhe. Primeiro, área de grande circulação. Tudo que é área de grande circulação não pode ser considerado como dano ou impeditivo para entregar o imóvel para a imobiliária pelo simples fato de que é uso comum e uso corrente. A não ser que eu levitasse no apartamento, eu não poderia utilizar o carpete normalmente. Aqui no banheiro, tinha uma mancha, como de fato, mancha de infiltração do imóvel de cima. O teto do banheiro foi pintado. 2 mãos. A mancha vai levar mais tempo para aparecer e a mancha não é de minha responsabilidade. De acordo com o relatório de vistoria de entrada, a saboneteira que estava caindo foi colocada uma saboneteira nova. O segundo quarto, o escritório. Os sinos da Catedral de Florianópolis tocando, indicando que é meio-dia. Parede e teto com pintura nova. Não tinha pintura nova quando eu entrei aqui. Até porque a proprietária deste apartamento faleceu daquela crise sanitária global que a gente sabe muito bem qual é. Ela faleceu e eles tiraram as coisas, os pertences dela às pressas e alugaram o apartamento. Porque eles queriam transformar um passivo num ativo. Essa tomada aqui estava solta. Foi recolocada, foi refeita. E o mais absurdo do relatório final da vistoria? Tá faltando um relógio branco na parede da cozinha. Uma questão estética, cosmética e voluptuosa, de acordo com a lei. A vistoria, e eu vou olhar bem na cara de vocês, bem na cara da responsável que fez a vistoria nesse imóvel. A responsável pela vistoria foi tão incompetente, para não dizer que ela foi leviana, injusta e até mesmo difamatória, para não ter a capacidade de abrir as gavetas deste móvel planejado e identificar logo de cara, na primeira gaveta, que a merda desse relógio está aqui, junto com as outras chaves do imóvel, junto com outras chaves que foram detectadas. Aí eu tenho que perguntar, será que eu estou sendo lesado? Será que eu estou exagerando nas minhas afirmações? Será? Não sei, é dúvida razoável. Será que diante disso que vocês estão vendo aqui, será que esse relatório final de vistoria do imóvel aqui no centro de Florianópolis, será que este relatório não está sendo um tanto quanto leviano e displicente apenas e tão somente para prejudicar o inquilino? Apenas e tão somente para obter um pouco mais de dinheiro do inquilino? Porque, até onde sei, a prorrogação de contrato de aluguel não cai na conta bancária do proprietário, cai na conta bancária da imobiliária, porque ela quem administra o imóvel e ela está sendo paga pela prorrogação da administração e não pela prorrogação da locação. Será que é por causa disso? Pessoas do meu Brasil varonil, olha só, vocês estão vendo o imóvel como está. Este imóvel aqui, ele não é digno de ser habitado de forma imediata por outra pessoa? Ou será que só eu vivo num mundo alternativo? Mas o trouxa aqui foi lá e recuperou uma parede da sala que estava cheio de furos, porque arrancaram um suporte de TV ao bel prazer ou de uma forma displicente, e isso fica por conta do locador. E no contrato está dito que eu não tenho que recuperar a mais do que aquilo que eu recebi. E eu fiz, como gesto de boa-fé e até por consciência. Porque eu instalei, por exemplo, uma antena interna que ela era colada na parede, eu coloquei
fita dupla face. Quando eu fui tirar, é claro que danificou a pintura. Eu fui lá e refiz a pintura da sala toda, claro. Os quartos não tinham pintura nova, eu fui lá e pintei os 2 quartos, o quarto e o escritório. Recuperei tomadas de escritório, recuperei saboneteira que estava caindo. O imóvel está melhor do que o que eu recebi. Agora, a imobiliária querer se apegar a questões como: ah, mas tem o pé da geladeira que você não limpou. Ah, mas tem a cooktop que você não higienizou. Ah, mas tem o balcão e a mesa que você não limpou e você tem que limpar para a gente receber a chave. E tudo isso sem registro de fotos no termo de vistoria de saída. O mais grave de tudo, eles alegaram que, no termo de vistoria de saída, eu não higienizei a geladeira e nem o armário de cozinha, mas não colocaram fotos disso na vistoria. O que se passa? Onde está o meu direito de contraditório para levantar a mãozinha e dizer: olha, isso aqui é irregular, porque se vocês afirmam que eu deixei de fazer alguma coisa, vocês têm que colocar no relatório que vai tanto para mim, que precisa fazer as modificações ou reparos, quanto para o proprietário que aprova o que está no relatório em função daquilo que foi escrito e publicado em fotos. Vocês têm que mostrar que eu realmente preciso higienizar a geladeira. Vocês têm que mostrar que eu preciso higienizar o armário de cozinha. Vocês têm que mostrar que eu preciso higienizar a máquina de lavar. E nada disso constava na vistoria. Apenas o texto sem as fotos. Aí você vai questionar que quebra de isonomia, quebra do princípio de contraditório, que eu não posso questionar, nem mesmo questionar aquilo que não tem foto, porque para a imobiliária, para a bonitinha, vale o que eles dizem, mesmo que não tenha imagens para comprovar isso. Como se eu fosse aceitar esse tipo de quebra de isonomia. Como se eu fosse aceitar que eu não tenho direito de ter aquilo como comprovado, mesmo tendo feito. Como se isso não fosse uma gravíssima violação dos artigos 138 e 139 do Código Civil. Calúnia e difamação. Como se eu não soubesse que a lei me protege nesses casos. Como se eu não soubesse que a lei do inquilinato protege o inquilino. Nenhum relatório de vistoria pode ser prejudicial ao inquilino. Até porque esse tipo de prática nas imobiliárias de Florianópolis, não todas, algumas, fica o aviso para quem vai ver esse vídeo no futuro, fica o aviso para a associação das imobiliárias ou dos corretores, que não adianta vir me processar. Eu estou falando algumas, não todas. E fica o aviso principalmente para você que está se mudando para Florianópolis e que vai depender de uma imobiliária, que você fique esperto, não apenas nos contratos, mas no que diz a lei do inquilinato, principalmente nos artigos 22 e 23. Porque esses artigos são os que mais pegam. E as imobiliárias têm um rito a seguir dentro da vistoria de saída. Eles não podem adotar práticas abusivas. Eles não podem adotar práticas que efetivamente prejudicam o inquilino, principalmente nos aspectos financeiros. Porque a prática adotada foi para que o vínculo de aluguel se estendesse por mais 6 dias, para que a imobiliária ficasse com o máximo dinheiro possível do inquilino para benefício próprio. Porque, muito provavelmente, o contrato que a imobiliária tem com o locador estabelece que a prorrogação de contrato é da imobiliária e não do proprietário. Muito provavelmente, porque quem ganha com isso é a imobiliária. E eu tenho certeza absoluta que o locador ou proprietário, ou proprietária, porque a imobiliária também veio com essa, o nome do locador é fulano, mas a proprietária é Beltrana, que é mãe do fulano. Eu tive que dizer, não me interessa quem vai responder o processo é o fulano que está no contrato, e não a mãe do fulano, que a mãe do fulano não é citada nos documentos que estão atrelados ao caso. Então, é uma prática que só beneficia a imobiliária, porque eu duvido que a imobiliária tenha consultado o proprietário sobre isso. Duvido. Eu, sinceramente, duvido. Até porque eu conheço de longe o locador,
o proprietário, algo que o valha, sabia que o proprietário do imóvel não é ele é só o cara que está no contrato. Porque por algum motivo a mãe dele não pode estar no contrato de aluguel, né? Não sei por quê. Será que é porque o imóvel está com algum problema? Não sei. Então, dito isso, essa prática de manipulação de relatório de vistoria final é muito comum nas imobiliárias de Florianópolis. Fiquem atentos não só aos contratos que vocês assinam, mas também essa vistoria final. Porque manipulação de vistoria final é quebra de contrato de aluguel. Porque se o inquilino tem que cumprir com todas as regras, todos os ritos para a devolução das chaves e cessamento de contrato, cessamento é ótimo, encerramento de contrato, a imobiliária também tem que cumprir com todos os ritos, tem que trabalhar com a lisura e com honestidade. Por lei, é obrigação da imobiliária colocar todas as fotos que comprovam todas as demandas e exigências para receber as chaves. Não é um favor, não é um condicionante, é obrigação. Eu estou colocando em vários momentos nesse vídeo todos os trechos de acórdãos jurídicos, decisões judiciais, pareceres da justiça, os textos da lei do inquilinato e do Código de Defesa do Consumidor. Sem falar que, além dos danos morais por afirmação que não só prejudica o inquilino, mas também é uma afirmação caluniosa porque afirma a necessidade de algo que já foi feito sem apresentar provas, existe também o cerceamento do princípio de isonomia que está previsto no artigo 5º da Constituição. Toda relação precisa ser isonômica. Os direitos são iguais para todos. Ora, se eu tenho que cumprir tudo no contrato, a imobiliária também. E boa parte das imobiliárias aqui em Florianópolis não faz isso. Se você está vindo para a Ilha da Magia, fica esperto, porque tem muita gente aqui que acredita que é esperto e quer passar a perna nos tolos e caga na cabeça daqueles que não correm atrás dos seus direitos. A diferença entre eu e essa galera aqui é que eu vim de um lugar onde a gente aprende a questionar, aprende a levantar dúvida razoável, aprende a apontar onde está o erro e aprende a reivindicar os seus direitos, custe o que custar. Eu espero que o meu problema com a imobiliária tenha acabado. Neste momento eu estou esperando o termo de entrega das chaves e os valores corrigidos que eu tenho que pagar e que eu pretendo pagar hoje para me livrar deste problema. Se isso não acontecer da forma como eu espero, não é nem da forma como eu acredito, da forma como eu espero, fundamentado no precedente jurídico e no que diz a legislação vigente, eu infelizmente vou ter que processar a imobiliária. Detalhe, a imobiliária já tem processos no CRECIT de Santa Catarina pela mesma prática e a dona da imobiliária vai ser homenageada pelo CRECIT por 45 anos de serviços prestados aqui em Florianópolis. Olha, eu entendo o seguinte, se você quer prezar pela sua imagem, se você tem uma imagem a zelar, certifique-se que a sua empresa vai adotar práticas e execuções de procedimentos que seguem a lei. Não estou nem falando de lisura e honestidade. Eu não estou nem falando de bom senso, ética, moral. Eu estou falando de legislação, estou falando de legalidade. Se você quer manter o seu bom nome em qualquer coisa que você faz, faça as coisas dentro da lei. Ou você vai sofrer as consequências disso.